Meus irmãos, na última mensagem em Marcos, nós vimos a cena do julgamento, né, daquele falso julgamento, daquela reunião, né, ali do Sinédrio, onde sacerdotes, anciãos e escribas estavam na casa do sumo sacerdote. Nós vimos que foi um julgamento totalmente injusto e repleto de irregularidades. E nós vimos que toda essa cena, né, desse julgamento ali, ela foi apresentada por Marcos, utilizando dois ângulos, né, duas perspectivas ali, olhando para o que estava acontecendo com o Senhor Jesus Cristo e olhando para o que estava acontecendo com Pedro, que estavam na mesma casa, mas vivendo situações completamente diferentes. E nós vimos também que essa cena que estava ali sendo apresentada por Marcos, ela estava centrada na palavra testemunho, e que, embora até o primeiro século essa palavra utilizada ali por Marcos, né, como testemunho, ela, do ponto de vista de significado, né, do que ela significava, do ponto de vista ali de semântica da palavra, não tivesse nenhuma conotação de morte, à medida que ela foi profundamente experimentada pelos discípulos que iam testemunhando do Senhor Jesus Cristo, ela começou a assumir esse significado de sofrimento e morte. O mártir, né, que é a transliteração dessa palavra para o português, o mártir, que antes era apenas aquele que dava um testemunho, ele passou a ser muito associado com aquele que sofre e que morre por conta do seu testemunho. É por isso que quando nós ouvimos essa palavra, mártir, né, nós já associamos a aquele que testemunha e que morre, né? E então foi levantada uma pergunta para a nossa reflexão, para que nós pudéssemos refletir sobre o testemunho no caminho do discipulado. Nós refletimos na seguinte pergunta: considerando que todo cristão é necessariamente uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, será que esse significado que foi forjado pelos crentes do passado, nessa palavra testemunha, será que esse entendimento da testemunha que é um mártir, que sofre e que morre por conta do seu testemunho, será que isso deve ser aplicado a nós, que somos hoje as testemunhas atuais, né, do Senhor Jesus Cristo? Outra forma de pensar nessa pergunta foi: será que mesmo sem perceber, nós, né, eu que me considero um discípulo de Jesus, será que eu posso estar falhando em ser uma testemunha fiel e verdadeira do Senhor Jesus Cristo? E se sim, se é possível que eu esteja falhando em relação a isso, quais são as consequências dessas falhas? Uma outra forma, uma pergunta diferente, mas nessa mesma linha, que nos coloca nesse questionamento, aprofundando um pouco mais sobre o que significa ser fiel. Será que, mesmo quando todos sabem que eu sou um cristão, mesmo quando todos associam diretamente que eu sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo, quando as minhas roupas, quando a minha forma de falar, quando a minha rotina na semana, né, a quarta, o sábado, o domingo, atestam isso e reforçam isso para os demais, e quando eu tenho uma boa reputação em relação à minha vida, ao meu proceder, à minha família, à minha moralidade, e tudo isso atesta, me deixa seguro que as pessoas reconhecem que eu sou um cristão, que eu tenho um testemunho de um bom cristão. Será que ainda assim, que mesmo assim, se esse testemunho não está levando outros a seguirem ao Senhor Jesus Cristo, a serem discípulos do Senhor Jesus Cristo, se eu não estou, por exemplo, envolvido em um discipulado, discipulando alguém, conduzindo alguém a Cristo, evangelizando alguém mesmo sem que essa pessoa perceba, se eu nem penso nisso, se a verdade que eu professo como sendo testemunho fiel sobre o Senhor Jesus Cristo, de que Ele é o Filho de Deus, o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz para salvar o seu povo, salvar aqueles a quem o Pai lhe deu, será que se essa verdade que fundamenta esse testemunho não está gerando vida em outros,
com quem eu me relaciono, de maneira que estes conheçam mais a Cristo, de maneira que estes amem aquele que eu digo que eu amo, será que o meu testemunho nessa situação continua sendo um testemunho sem falhas, um testemunho fiel? Será que ainda assim eu não tenho falhado nesse testemunho? Como aquilo que conhecemos sobre a palavra Marte, né, que eu citei na última mensagem e hoje de novo, nos ajuda a entender o que está faltando nesse testemunho para que ele seja um testemunho fiel. O que falta nesse exemplo que eu acabei de dar? Na primeira parte dessa mensagem, nós vimos esse aspecto, né, esse ângulo da cena em que o Senhor Jesus Cristo está sendo julgado perante o Sinédrio. E nós podemos ali refletir sobre a essência do verdadeiro testemunho, dos versículos 53 a 65. E nós vimos que, ainda nesse momento, logo após as palavras do Senhor Jesus Cristo, foi apresentado também ali o custo da fidelidade a esse testemunho, o custo dessas palavras, no versículo 64, quando nós encontramos que todos o julgaram réu de morte e começaram a cuspir nele, a dar-lhe murros e a zombar dele. E então, a partir do versículo 66, nós voltamos para Pedro. E eu digo que voltamos para Pedro porque no começo desse bloco, nós não lemos hoje, mas vimos na última mensagem, no começo desse bloco, lá no versículo 54, nós encontramos que Pedro estava seguindo a Jesus até a casa do sumo sacerdote. É isso que Marcos está relatando. Então Marcos interrompe esse relato sobre Pedro e apresenta o testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo e o que custou, né, esse testemunho. E então, no versículo 66, que é onde nós vemos hoje, ele retorna para Pedro. O que fecha esse pequeno bloco, o que fecha esse tipo de sanduíche, né? Nós vimos que Marcos utiliza muito essa estrutura, inicia uma história, interrompe com outra e volta para essa primeira história para mostrar a relação entre as duas. E aqui Marcos finaliza esse sanduíche e coloca em contraste direto o testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo e o fracasso de Pedro em testemunhar do seu Senhor. E é isso que nós veremos hoje. O perigo de não percebermos que estamos falhando nesse testemunho. O perigo de não percebermos que o testemunho que nós estamos apresentando não condiz com aquilo que dizemos que somos. O que aprendemos nesse trecho do Evangelho de Marcos, sobre o testemunho fiel que cabe a todo discípulo do Senhor Jesus Cristo? Nós veremos aqui, irmãos, quais são os indícios que revelam que nós estamos falhando, que um discípulo está falhando nesse testemunho que deve ser dado ao longo do caminho do discipulado. Nós veremos 3 pontos. O primeiro indício, seguir a Jesus de longe. O segundo indício, a dificuldade em receber exortações, a dificuldade de aprender com as exortações que são dadas. E o terceiro indício, a falta de percepção do valor da igreja. 3 indícios que revelam que nós estamos falhando no testemunho que deveríamos dar ao longo do caminho do discipulado. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós falhamos, Senhor, falhamos muito em experimentar essa dependência de acordo com quem somos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza, quebrando o nosso orgulho, o nosso ego, tomando o nosso coração de maneira que a Tua palavra frutifique em nós. Vence-nos, Senhor, mesmo em meio às barreiras que nós mesmos levantamos. Nos ajuda, Senhor. Confiamos no poder da Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos então ao primeiro desses indícios, né, irmãos, que um discípulo estava falhando no testemunho que deveria dar ao longo do caminho do discipulado. E o primeiro é seguir a Jesus de longe. E eu peço aos irmãos que voltem um pouquinho aí, lá no versículo 54, que eu até já citei agora, que é onde começa o primeiro bloco, que é onde começa, na verdade, esse bloco total, né? Versículo 54. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo.
Então, enquanto Jesus estava sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote, Pedro estava seguindo a Jesus. Ele o seguia de longe. E é interessante que Marcos utiliza aqui a mesma palavra, nesse seguir, é a mesma palavra utilizada pelo Senhor Jesus Cristo lá no capítulo 8, versículo 34, aquele versículo central de Marcos, quando o Senhor Jesus Cristo diz, convocando a multidão, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o mesmo seguir que Marcos utiliza para dizer que Pedro estava seguindo a Jesus enquanto ele foi preso ali. Pedro continuava a seguir a Jesus, continuava seguindo a Jesus, afinal, de acordo com suas palavras, diferente dos demais, ele jamais abandonaria Jesus. Foi isso que Pedro disse. O Senhor, ainda que todos se escarneçam de ti, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro estava seguindo a Jesus, mas o seguia de longe, com o mesmo perfil da multidão que foi alertada lá no capítulo 8, no versículo 34, a multidão que foi convocada a refletir se ela estava realmente ouvindo as palavras de Jesus. Na segurança e no conforto da distância e da falta de compromisso. Na distância, que evita desconforto, evita dores, evita perdas, evita sacrifícios. A distância que permite que você tente guardar a sua vida para não perdê-la. Que era o que Pedro estava tentando fazer ali. A distância que que permite que você imponha o ritmo, que você fique no controle, sem se expor demais. Sabe, eu quando estava pensando sobre essa distância aqui do seguir de longe, eu assimilei muito aquelas lutas de boxe, né, onde os dois que estão ali lutando, eles ficam o tempo todo estudando qual é a melhor distância, a distância segura que eles podem ficar um do outro, para que consigam, quando quiserem, desfrutar, né, de atacar o outro com segurança, mas também fique numa distância que ele não possa ser tocado, que ele não possa, que o outro não consiga exercer poder sobre ele, né? Se ficar muito próximo, eu vou dar acesso e vou perder o controle. Mas nós precisamos entender, irmãos, não existe uma distância segura para nós seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Não existe uma distância segura que nós possamos nos colocar e que permita que eu consiga me manter no controle da minha vida, evitando o compromisso, evitando o desconforto e ainda assim testemunhar que sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não existe uma distância segura para isso. É por isso que lá em Marcos 8,34, já citei aqui algumas vezes, o Senhor Jesus Cristo ordena que antes de segui-lo, o discípulo ele tem que negar a si mesmo em favor de outros, vivendo para outros. E tem que tomar a sua cruz, suportando o que for necessário por lealdade ao Senhor Jesus Cristo. E enquanto você não aprender isso, enquanto um discípulo não aprender isso, este continuará falhando em seu testemunho. Continuará cometendo os mesmos erros que evidenciam essa falha em seu testemunho. E muitas vezes, tomado pela insensibilidade, muitas vezes sequer vai perceber isso. Porque você vai continuar olhando dessa forma, você vai continuar olhando para o seguir a Jesus, olhando para o discipulado, como algo que pode ser feito de longe. Como algo que pode ser feito de maneira abstrata, sem relacionamento, sem renúncia, sem sacrifícios, sem as guardas baixas para que outros te mostrem aquilo que você não está vendo, como nós aprendemos nessa última pastoral sobre a contradição da vida cristã. E então, sem aprender verdadeiramente isso, aprender com o coração, aprender de maneira que você é tomado pelo que você aprendeu, sem aprender verdadeiramente isso, enxergando o discipulado como algo que pode ser feito de longe, nós podemos até ouvir muita instrução sobre o que significa seguir a Cristo, sobre discipulado.
em EBDs, como nós já ouvimos tantas vezes, em treinamentos, em pregações, em livros, mas sem aprender verdadeiramente, sem derrubar as barreiras que nos colocam em oposição a esse ensino, as barreiras que nós mesmos levantamos. Sem isso, sabe qual vai ser o balanço de todo esse ouvir e ouvir e ouvir? Sabe qual vai ser o balanço sem que esse ouvir seja feito com a disposição correta de um coração que quer estar perto do Senhor e não o seguir de longe? O balanço será que as coisas não mudarão como deveriam mudar. A palavra não frutificará como deveria frutificar. Então, por exemplo, o discipulado será apenas mais um conceito que nós conversamos. E o número de pessoas que discipulam, por exemplo, não vai aumentar como deveria à medida que a instrução aumenta. E aqueles que discipulam vão ficar sempre no mesmo número de pessoas, recebendo sempre a carga extra que chega. E isso vai trazer as consequências relacionadas, né, a essa sobrecarga. O balanço desse seguir de longe será que pessoas recém-chegadas na fé, na igreja, por exemplo, que precisam ser discipuladas, não terão quem as discipule. O balanço será que pessoas que deixam de ser discipuladas, pessoas que perdem o discipulado por falta de frutificação, por falta de compromisso, e que mesmo assim, diante dessa advertência, estes não mudarão. Ter muitos, outro resultado desse balanço, é que muitos daqueles que foram discipulados, ou que ainda estão sendo discipulados, continuarão somente consumindo a igreja, sem discipular outros, sem se sacrificar por outros, sem perder para que outros ganhem. Esse será o balanço de um seguir a Cristo de longe, de uma noção de discipulado feita de longe. Não importam as suas roupas, meu irmão, a sua forma de falar, a sua rotina, a sua boa reputação, a sua moralidade, se o seu testemunho não tem tocado a vida de outros, de forma a conduzi-las a Cristo, você está falhando em testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Se tudo aquilo que você associa ao discipulado, que você aprende sobre o que é seguir a Cristo, não está impactando outros de maneira que outros também sigam a Cristo, você está falhando em testemunhar de Cristo. E está falhando porque está seguindo de longe. Por egoísmo, por medo de perder a sua vida em amor ao Evangelho e ao Senhor Jesus Cristo. Como ele disse em Marcos 8,35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salva-la-á. Não dá para seguir a Jesus de longe. Não dá. Não dá para viver o discipulado cristão de longe. Seguir a Jesus de longe é o primeiro passo para negá-lo e dar um falso testemunho dele. Mas existem outros indícios de que você pode estar falhando em testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E o nosso segundo ponto é a dificuldade em receber exortações ou os avisos de que você está caminhando para a falha. Vamos ler do versículo 66 ao 68. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se esquentava ali, né, no fogo, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Pedro aqui não estava diante do sinédrio ou do governador Pilatos, irmãos. Não estava. Ele estava diante de uma das criadas do sumo sacerdote. E como eu já antecipei na última mensagem, nós não podemos nos enganar. Você não precisará estar diante do anticristo ou de provações monumentais, de fogueiras e leões famintos para correr o risco de falhar
em seu testemunho sobre Jesus. E é por isso que você precisa estar atento nas questões do dia a dia, nas ações, nas palavras e nos relacionamentos do cotidiano. E é nessa simplicidade, é nesse risco tão simples e óbvio que nós muitas vezes falhamos porque nós desprezamos essa realidade. E então caímos. Porque nós confiamos demais em nós mesmos e deixamos de ouvir os avisos e as exortações que recebemos. E quando eu falo aqui em deixar de ouvir, eu estou utilizando aquela mesma linguagem que nós temos aprendido nos devocionais em Provérbios, do ouvir que não se resume simplesmente a escutar, mas a ter o seu coração tomado por esse ouvir, ao ouvir penetrar o coração e mudar aquele que ouve. Porque é claro que você escuta, mas muitas vezes, por confiar demais em si e fechar o seu coração para a instrumentalidade de outros, você ouve, mas não recebe a exortação ou o aviso. Isso aconteceu demais com Pedro. Nós vimos algumas vezes isso sendo revelado por Marcos. Em Marcos 8:32, por exemplo, logo após aquela confissão que Pedro faz sobre quem é o Senhor Jesus Cristo, que ele diz, tu és o Cristo. Logo após essa confissão, Pedro, cheio de si, tomado por seu ego, se achando mais sábio que o próprio Senhor, que ele reconhecera ali como Messias, ele chama Jesus à parte e o repreende duramente, após o Senhor começar a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse, morresse e ressuscitasse. Nós vimos então nesse texto que o Senhor repreendeu a Pedro e deixou uma advertência muito direta para os discípulos e para Pedro. Ele disse assim, em outras, em palavras mais do nosso cotidiano, disse, você não está pensando como você deveria, Pedro. A sua mente está olhando demais para esse mundo. E isso é influência de Satanás. Cuidado. O Senhor Jesus deixou uma advertência ali para Pedro. Pedro ouviu essa advertência. Claro que ouviu. Se os irmãos lembrarem lá desse versículo, o arreda Satanás, né? Foi um grito ali que o Senhor deu para Pedro. Pedro ouviu, mas não aprendeu, não recebeu. Logo depois, após a ceia, em meio à tensão de quem seria o traidor, o Senhor Jesus revela, todos vocês me abandonarão. Lá em Marcos 14:27. Pedro, mais uma vez, confiando que não era como os demais, Pedro pensou, né? Eu? Não, eu? Ainda que todos te abandonem, Senhor, eu jamais te abandonarei. Eu jamais te abandonarei. E o Senhor, em misericórdia, respondeu a Pedro, no versículo 30, Marcos 14:30. Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. O Senhor deu ali um sinal duplo para Pedro. O galo cantará 2 vezes. Pedro ouviu esse alerta. Mas como foi a resposta de Pedro? Teimosia, obstinação, guardas levantadas, orgulho. Versículo 31, a resposta de Pedro. Mas ele insistia com mais veemência. A ideia aqui é que Pedro está ultrapassando todo o limite que era permitido a ele. Ainda com mais veemência, ele insistia. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro disse, não, Senhor, o Senhor deve ter se enganado em alguma coisa aí. Eu não te negarei. Talvez você não tenha o mesmo ímpeto de falar como Pedro falou para o Senhor, diante de um irmão, diante do seu pastor, mas ainda assim, mesmo sem essa coragem e sem esse ímpeto, mesmo calado, você pode estar lutando em seu coração contra aquela exortação. Você pode estar levantando uma barreira em seu coração contra aquela exortação. E então, você nem vai escutar direito. E então, aquela exortação jamais chegará ao seu coração de maneira a alcançar o propósito ao qual ela foi lançada. Dessa forma, você já levantará barreiras, né? Você vai pensar, não,
deve ter acontecido algum engano. Deve ter sido algum ponto, alguma questão pessoal que levou o meu irmão ou o pastor a pensar assim, a falar assim. Ou então pode dizer assim, não, isso é porque esse irmão está chateado com alguma coisa e então ele está descontando em mim, eu vou receber o dano aqui. A pessoa ainda sai como piedoso, né? Porque coloca a culpa no irmão e ainda sai como piedoso. Mas isso só te leva a não aprender nada e a errar de novo. Se você não der acesso ao seu coração para exortações e avisos que o Senhor te dá por meio da igreja, por meio dos irmãos, por meio do pastor, dos líderes da igreja, certamente você falhará em testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E essa dinâmica de insistir no mesmo padrão de erro é um indício de que você está falhando em seu testemunho. Pedro foi alertado pelo Senhor Jesus Cristo que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro, negaria o Senhor 3 vezes. O Senhor alertou sobre isso. Pedro ouviu isso e, poucas horas depois, Pedro estava diante de uma criada, no pátio do sumo sacerdote. Ele negou ao Senhor pela primeira vez, dizendo que sequer conhecia ao Senhor, né? Como se fosse, não, nunca nem vi, né? Nunca ouvi falar. E então o galo canta pela primeira vez. O que é que você espera de alguém que ouviu esse alerta do Senhor Jesus Cristo? Ouviu todo esse alerta. Depois de 2 vezes que o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Ele negou uma vez, ouviu o galo cantando. O que nós esperávamos, ou talvez a nossa lógica, né, muito bonitinha, nos levasse a pensar que naquele momento ele ia cair em si. Ele ia lembrar das palavras do Senhor. Ao ouvir o primeiro cantar do galo, naquele momento, ele iria sim se arrepender daquele erro e cair em si. Mas não foi o que aconteceu. Ele se afastou ainda mais. É o que nós vemos no versículo 68. Quando diz assim: e saiu para o alpendre. Marcos está nos deixando claro aqui que nesse momento Pedro se afastou ainda mais de onde estava o Senhor Jesus Cristo. O alpendre era a região mais externa do pátio. Então ele se afastou ainda mais. Ele ficou ainda mais insensível, ainda mais endurecido, a ponto de chegar, como nós vemos no versículo 71, a praguejar e a jurar. E muitos estudiosos da Sagrada Escritura, outros não, mas muitos associam esse praguejar e esse jurar a amaldiçoar o nome do Senhor Jesus, para que ele então se livrasse dessa acusação de que era um seguidor de Cristo. Chegando a esse ponto. E é isso que acontece quando você não dá acesso ao seu coração para que você receba a exortação. Você se torna insensível, se endurece. Quando você confia em você mesmo, no seu ego, a ponto de deixar de ouvir os sinais de alerta vindos do Senhor por meio de instrumentos que ele utiliza. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes? Quantas vezes você foi alertado? Um irmão, o pastor, te deu sinais claros de que você estava falhando e caindo na mesma coisa. De que você ia cair, que você ia falhar, que você estava vacilando. Mas você não deu atenção. Você subiu as barreiras do coração e continuou sem ouvir. Isso, irmãos, é orgulho. Isso é confiar na própria força. Não ouvir e cair no mesmo erro é orgulho. Por mais que você diga que não compreendeu. Por mais que você diga que não queria, é orgulho. É deixar de negar a si mesmo. É considerar-se superior àquele que te alertou. E isso é um indício de que você está falhando em testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Até porque essa disposição de mente, com uma postura armada, te levará a jamais conseguir desenvolver uma relação de discipulado que testemunhe de Cristo. Porque na posição de discípulo, você não receberá exortações. Você se trancará para exortações ou exigirá um esforço hercúleo, um esforço
inimaginável daquele que está te discipulando para que ele te mostre por A mais B que você está errado. E nem todo mundo consegue fazer isso, irmãos. Porque nem todo mundo terá a habilidade retórica para fazer isso, e nem todo mundo conseguirá manter a energia de ter que provar o que está falando por muito tempo. Na posição de discipulador, corre o risco de você se colocar, guiado pelo orgulho, de se colocar mais perfeito que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ora, se você se considera superior àquele que você discipula, ou melhor, ao seu discipulador, quanto mais àquele a quem você está discipulando. Na posição do nem, né? Nem discipula, nem é discipulado, você vai sempre lançar a culpa sobre outros. A culpa por você não estar sendo discipulado, por você ter perdido um discipulado, ou por você não estar discipulando. Tudo isso pela falha em aceitar, em ouvir, em receber as exortações daqueles que são instrumentos do Senhor para a sua edificação. O galo, meus irmãos, já está rouco de tanto cantar. O galo canta e canta muitas vezes. Nós precisamos baixar a bola, baixar as guardas. Nós precisamos entender que as exortações que nós recebemos, e que muitas vezes são doloridas mesmo porque vão de contra a nossa carne, essas exortações são bem do Senhor e não mal. São para nos moldar a Cristo. Lute contra o seu ego. Não deixe de lutar contra esse orgulho, contra esse ego. Coloque dispositivos de segurança contra você mesmo. Por exemplo, eu ia dizer uma pessoa muito orgulhosa, né? Mas qualquer um de nós, né? Alguém que é altamente orgulhoso, quer dizer que as pessoas dizem que ele é, porque ele não vai dizer que é não, né? A pessoa orgulhosa não vai dizer que é não, né? Mas como dizem que você, vamos supor, que você é muito orgulhoso, você deveria colocar como dispositivo de segurança, por exemplo, se o seu pastor, se o seu cônjuge, se o seu discipulador te fizer um alerta, te exortar acerca de algo, você deve assumir a postura de que aquilo é verdade. Porque é isso que a exortação está conduzindo ali. E não é só ficar calado, é adestrar o coração para receber aquilo como verdade. Por mais que você não concorde, por mais que você ache injusto, sabendo que o Senhor certamente intervirá, caso este esteja errado. Coloque dispositivos de segurança contra o seu ego. Se você for esperar ser convencido todas as vezes que você precisa ser exortado, você vai perder demais. A dificuldade em receber exortações de guardas baixas, de aprender com exortações, é um indício de que você está falhando em testemunhar de Jesus. Vamos ao nosso terceiro e último ponto. A falta de percepção do valor da igreja. Vamos ler do versículo 69 até o final. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. As 2 negações que faltavam para Pedro foram diretamente relacionadas aos discípulos de Jesus, ao que seria ali o ajuntamento dos santos, ao que seria a igreja posteriormente. Versículo 69 e versículo 70 nós encontramos a acusação daqueles que estão importunando a Pedro é essa: este é um deles. Verdadeiramente és um deles. E Pedro negou que fazia parte desse grupo, negou que fazia parte de entre estes, negou que fazia parte do ajuntamento daqueles que seguiam a Jesus, e fazendo isso, negou ao Senhor Jesus Cristo. Isso fica muito claro no texto quando nós lemos.
Então, irmãos, perceba, se você está falhando no seu testemunho em relação à igreja do Senhor, você está falhando no seu testemunho em relação ao próprio Senhor da igreja. Paulo ouviu esse mesmo princípio da boca do Senhor, quando o Senhor diz a Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas Paulo perseguia a igreja do Senhor. Se você não ama a igreja, é porque você não ama ao Senhor. Se você nega a igreja, você nega ao Senhor. E quando é que eu nego a igreja? Quando é que eu falho no meu testemunho em relação à igreja? Quando, assim como Pedro, você não assume a responsabilidade de ser um deles, como ele é questionado ali, mesmo que o custo seja alto. No caso de Pedro, o custo seria a sua vida, provavelmente. Se você não assume a responsabilidade de ser um deles, de ser parte do corpo de Cristo, de ser parte da igreja, você está negando o Senhor da igreja. Quando você se exime, por exemplo, de defender a honra de um irmão que foi difamado, que foi desrespeitado por um ímpio, porque isso pode gerar uma indisposição com este ímpio que você considera, você está negando a igreja. Quando você se exime de dividir a carga das necessidades da igreja, financeira, serviço, cuidado mútuo, discipulado, alegando N desculpas, tempo, condição financeira, falta de habilidade, falta de conhecimento, você está se colocando à parte, fora de entre estes e negando a igreja. É preciso cuidar e valorizar a igreja, se envolvendo, se relacionando, se gastando, ofertando, cuidando dos irmãos, cuidando dos pastores, dos líderes, porque se esses morrerem, a igreja morre. É preciso cuidar e valorizar a igreja. Se você se nega a fazer isso, você está negando a igreja e negando ao Senhor da igreja. Pedro se arrependeu, irmãos. Pela misericórdia e graça do Senhor, Pedro se arrependeu. Caindo em si, Pedro desatou a chorar. Chorou amargamente. O Senhor o lembrou da sua palavra. Ele lembrou da palavra que o Senhor disse a ele. E então se arrependeu. Sabe como é que isso acontece hoje em dia? Sabe como é que nós somos lembrados da palavra que nos permite que nos arrependamos quando falhamos em nosso testemunho? Isso acontece no púlpito, no pastoreio e nos relacionamentos de discipulado no meio da igreja. Sabe como os mártires, aqueles que nós conhecemos, que morreram por amor a Cristo, por testemunhar de Cristo, sabe como os mártires chegaram nesse entendimento de que, se necessário fosse, eles morreriam por conta do testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo? Eles chegaram nesse entendimento porque eles foram ensinados por aqueles que falharam. Pedro deixou e ensinou esse testemunho. Esse testemunho de Pedro ficou registrado na Santa Palavra, inspirada por Deus, mas também ficou registrado no coração daqueles que foram discipulados por Pedro, e Marcos é um destes, que caminhou com Pedro, que ouviu de Pedro as suas falhas, as suas faltas, e sem nenhum constrangimento registrou-as para que pudéssemos aprender também. Lembre disso. Lembre disso. De como você pode estar falhando no seu testemunho em relação ao Senhor Jesus Cristo. Lembre disso. Muitos hoje poderiam não estar falhando em seu testemunho cristão se você já tivesse disposto a ser um instrumento do Senhor para caminhar com Ele, para discipulá-lo. Lembre disso em meio às dificuldades que você passa para discipular alguém, os sacrifícios que precisam ser feitos, os problemas que surgem. Lembre disso. Lembre disso e valorize aquele que está te discipulando, que está caminhando com você. Não o use como um objeto. Não use como um divã. Valorize-o. Baixe as suas guardas. Imite-o.
Lembre disso, você que deixou de ser discipulado. Você que deveria estar chorando amargamente, deveria ter caído em si e estar clamando ao Senhor por perdão e por misericórdia, dependendo da forma como você perdeu esse discipulado. E pedindo que Ele te dê mais uma chance para que você possa caminhar com outro, aprender com outro a como seguir ao Senhor e ensinar outros a seguirem ao Senhor. Que o nosso testemunho de fé em relação ao Senhor Jesus Cristo, aquilo que professamos e que é visto em nós, nunca seja cortado, irmãos, despedaçado pela ideia de que nós simplesmente precisamos imitar e seguir e fazer, sem esquecendo que parte desse testemunho é conduzir outros também, é levar outros a seguirem ao Senhor. Vamos orar. Senhor amado, por favor, Senhor, nos ajuda a ouvirmos a Tua palavra com coração, com guardas baixas, de maneira que sejamos moldados pela Tua vontade. Nós facilmente levantamos barreiras, Senhor. Nós facilmente levantamos desculpas e adaptamos o nosso discurso. Nós aprendemos, Senhor, a mostrar superficialmente algo que nós não vivemos profundamente. Quebra isso em nós, Senhor. Nos ajuda para que possamos expressar fielmente e sinceramente a fé que recebemos em Cristo Jesus. De maneira que, como testemunhas do Senhor, entendamos, Senhor, que dia após dia devemos morrer para nós mesmos. E isso é em favor de outros, para que outros conheçam o Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nos ajuda com o entendimento do alto. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.